Fala rapaziada e moçada do Opinião Palestrina, aqui é o Opção Thiago para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez é a continuação da entrevista, né? O bate-papo que nós tivemos com o Gordo Corneta. Essa aqui é a parte 2. A gente fala muito aqui sobre problemas, né? Tanto do futebol quanto da sociedade. Então essa segunda parte também é a terceira, para falar sobre violência no futebol, racismo, homofobia. Então foi um bate-papo super interessante, muito enriquecedor. Então espero que você curta aqui essa segunda parte do vídeo. Fique aí com essa gravação e na verdade eu já peço desculpas, né? Porque a qualidade do vídeo não ficou muito boa. Como eu expliquei na primeira parte, é um vídeo gravado pelo Zoom, então a gente ainda estava naquela fase de ajuste. Então já peço desculpa para você aí pela qualidade do vídeo, mas com certeza o que vale é o conteúdo aí. Uma conversa muito bacana, muito esclarecedora com o Luiz De Martini, né? Que é um cara muito politizado, muito inteligente, articulado. Então a gente vai aprender muito aí nessa troca, né, que nós tivemos em relação a esses assuntos. Então fique agora com a segunda parte aí da entrevista, o bate-papo com o Gordo Corneta. Queria começar a falar de alguns assuntos diferentes aqui. Claro que a gente vai fazer uma ligação ainda com o futebol, mas a gente começa a transcorrer aqui por outros assuntos. E aí, cara, a gente tem visto nas últimas semanas, né, nos últimos meses, na verdade, muitos casos de violência no futebol, né, ônibus sendo apedrejado, jogador sendo ameaçado, cara, assim, cenas bem preocupantes, né? E até deploráveis, assim, cara. E assim, o que eu fico pensando, Gordão, é o seguinte, cara. Quando eu vejo, por exemplo, comentaristas, ex-jogadores falando, né? Inclusive, de novo, né? Vou deixar um card aqui de novo que tem um vídeo que eu falei sobre violência no futebol, né? Mas assim, quando eu vejo esses caras falando de uma forma muito simplista, velho, tipo, pô, temos que acabar com a violência no futebol. Cara, lógico, eu concordo, né? Todos nós. Você concorda também, óbvio. Mas, cara, eu vejo que é um problema tão... Tem uma raiz tão profunda nisso, velho, que cara, eu fico pensando, pô, o que a gente poderia fazer no curto e médio prazo para que isso mudasse? Porque isso é falta de educação. Eu não sei, Sim, tipo, a gente ouviu o podcast hoje, né, o assunto lá falando um pouquinho sim, sobre racismo, e eu acho que envolve muito isso também, de, cara, pô, você tentar educar a população, mas isso acaba transbordando para o futebol, né? Então, os caras trazem o comportamento deles na sociedade como um todo dentro do ambiente do futebol. Então, assim, como que a gente vai tratar isso, né? Como que você enxerga isso? Você acha que essas ações paliativas, assim, temos que acabar com a violência no futebol, mas, tipo, o que seria acabar com a violência no futebol, assim, velho? É isso que eu queria, tipo, discutir com você, porque, mano, claro. é um problema tão complexo, né? Eu sou da seguinte opinião: para tudo, violência, preconceitos, seja ele racismo, machismo, homofobia, etc. Qualquer coisa de ruim que aconteça, nota de repúdio, desacompanhado de atitude, não serve de nada. Você pegar, eu não vou citar nome de jornalista, não vou citar nome de jornalista aqui, mas você pegar o cara lá no veículo de comunicação grande e falar com o cardzinho na mão assim, oh, mais um caso de racismo, mais um caso de violência, isso tem que acabar. Vamos ver a matéria. Cara, isso não vai mudar nada. Não vai, porque quem tá do outro lado da tela vai olhar e falar, mais um babaca aí que tá falando esse negócio aí. Entendeu? Isso não vai mudar. Isso tem que vir acompanhado de atitude. E quais são as atitudes? São dois tipos, né? A educativa e a punitiva. Você tem que punir e você tem que educar, que também é falado isso no podcast que a gente ouviu. Mas eu sou mais drástico, assim, eu sou um cara que às vezes é até extremo. Mas, cara, racismo, por exemplo. Ou então, não vou nem pegar racismo por enquanto, eu vou pegar o que aconteceu com o ônibus do Bahia, que o Sim, Danilo Fernandes foi agredido, ele foi apedrejado. Cara, lamentável. os caras apedrejaram, eu já vi acontecer no Allianz, tá? Sim, Apedrejaram o ônibus do próprio time. Se você está infeliz com o seu time, torcedor, você tem N formas de protestar, menos jogar pedra num pai de família, entendeu? exatamente. É ali um ser humano. Ah, mas ele ganha muito. Isso te dá o direito de jogar alguma coisa em alguém? Não Então existe vai lá e isso, né? bate no diretor da sua empresa, no diretor da empresa que você trabalha. Vai lá, espanca o cara. Você vai fazer isso? Você não vai fazer isso. Então, qual que é a medida que eu sou a favor? Portão fechado. Ah, mas multa, perda de ponto. Mas Como a gente trabalha com uma
uma questão aí que envolve muito dinheiro, é praticamente impossível você excluir um time de uma competição, mas seria o ideal. Para dar exemplo para todos os outros. Falar, ó, o que acontece aí, ó, entendeu? Exclui da competição. Ó, vocês estão, a partir de agora, proibidos de jogar essa competição, Mas até que você, Marquinhos, clube, tome uma atitude. mas eu só fazendo um contraponto, cara, porque tem lá um torcedor, certo? O cara veste a camisa do seu time, ele se desloca para um estádio, ele pega uma pedra e atira num ônibus, certo? Do time, seja do próprio time, seja do time adversário. Eu não consigo entender como seria justo o clube ser punido com isso, cara. Entende? Tipo, foi um cara que pegou, colocou uma camisa do seu time. É diferente, por exemplo, se você me falar, pô, o cara dentro do estádio fez isso, aí eu já começo a falar, pô, ok, vai, o Palmeiras teria que ter segurança, pô, cuida da segurança ali, então ele tem, claro, uma responsabilidade ali, mas, por exemplo, num ambiente externo, público, pô, será que... eu entendo o que você está falando, que é o lance de ser um exemplo, né, de falar, pô, já que você não quer aprender aqui de forma educativa, então vamos lá no que você ama mesmo, que é o seu clube. Então, ó, seu clube vai se ferrar. Eu entendo isso, perfeito. Mas eu acho que pro lado do clube, cara, é muito pesado isso. Não sei. Não, eu entendo, só que o que acontece? Tudo bem, você pode ter alguém que torce para outro time, que vai vestir. Começa aqui pelo extremismo, que Não tô principalmente nem... torcidas organizadas têm. Ela não vai colocar a Mas não tô camiseta nem... de outro cara, de outro Sim, time. mas não, eu não... Mas Só para você está explicar, não falando como é que quis... vai responsabilizar alguém que está o clube por alguém que está Isso. na rua. A questão Exato, é, a não questão quis é nem essa. dizer que o cara não é palmeirense. Ele é palmeirense sim, tá? Só Não, para deixar beleza, claro. mas aí o que vai acontecer? Qualquer outro que pensar em fazer aquilo vai pensar duas vezes, entendeu? A impunidade, ela traz uma certa segurança. Ah, eu vou jogar uma pedra aqui, ninguém vai saber quem eu sou mesmo, o clube vai continuar tendo torcida, tal, e eu não gosto daquele goleiro lá, que bom que acertou a cabeça dele. Ou, eu vou jogar uma pedra. Não, pera, mas eu não vou mais poder ir em jogo. Por quê? Porque meu time aí sim vai ser rebaixado. Opa, eu não vou poder mais disputar uma Libertadores, porque o time está em deslocamento para um jogo de Libertadores. Você é da época que os caras jogavam coisa no gramado. Sim, pô, direto. Estão jogando coisa no gramado hoje? Não, então, exato. É Por um quê? processo. Porque o time fecha, o clube Sim, fecha, perde torcida. Não entra mais torcida. sim. Entendeu? Então, eu acredito sim, né, nesse modo de pensar, do sentido do tipo, opa, vou pensar duas vezes. Por quê? Porque já aconteceu. O time já foi prejudicado. O responsável pelo seu torcedor é o time, infelizmente. Óbvio, você tem lá as massas, né, as torcidas e etc. Não estou falando de organizada, não é isso, tá? Estou falando de torcida como um todo, Sim, tá bom? Mas, por exemplo, na final do Mundial, uma pessoa foi assassinada na frente do Allianz. Mais um caso de violência dentro do futebol. sim, sim. Seja qual seja o motivo ali, tá? Mas, Palmeiras se pronunciou? Não. Por que não? Se foi um torcedor dele que foi assassinado. Por que não se pronunciou? Entendeu? Por que não acompanhou uma investigação? Sendo que é de interesse do próprio clube. É isso que eu estou querendo dizer. Se acontece Sim. aquilo ali numa final de Libertadores, vamos supor, Palmeiras não ia ser penalizado de alguma forma? Uma briga de torcidas onde No, alguém morreu. no Como foi Marcelo. penalizado o Boca Juniors e o River em 2018, não foi? Que eles foram jogar em Sim, sim. Madrid. Foram jogar na Foram, o jogo Espanha, foi né? parar em Madrid, velho. Tamanho É uma absurdo. penalidade. E só complementando, Martinho, o próprio Marcelo Carvalho, né, que é o diretor executivo aí do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que participou do assunto hoje lá no podcast, ele fala disso, né, justamente do papel do clube. E aí eu achei interessante, Exato. tipo assim, o clube, nesse caso que você falou do Palmeiras, o Palmeiras nem se pronunciou, né, mas, por exemplo, casos de homofobia ou racismo e tal, dentro do estádio, onde o clube fala, pô, vou apurar os fatos e entregar para as autoridades, mas ele, clube, não se posiciona, né? Falando, ó, Exato. esse torcedor não cabe mais aqui no estádio. Nisso, eu concordo, nesse aspecto. Ou Né? então, o próprio clube poderia falar: viu um ato de racismo? Tem o canal do clube para você denunciar o racismo, o Sim, homofóbico, o machista, o etc. Entendeu? O clube abrir um canal, por exemplo, estamos eu e você num jogo, e aí tem um cara conhecido meu, vamos supor, conhecido de ir em jogo, eu não frequento a casa,
não é meu amigo como você é, da gente conversar no WhatsApp, de um frequentar, da gente viajar para BH para ver jogo junto. Não é conhecido de estádio. Sim. Aí alguém, sei lá, jogo contra o São Paulo, o cara tá sendo homofóbico o jogo inteiro. Só que eu sei qual é o nome do cara, porque eu já conheço de lá, sei qual que é o setor que ele fica toda hora tal. Eu tenho uma forma de denúncia dentro do estádio? Eu não tenho. Esse mecanismo Mais uma questão de impunidade. Então o cara continua. O máximo que pode acontecer é que, perante a lei hoje, a homofobia ela foi equalizada a um crime de racismo, que é inafiançável e imprescritível. Para quem não sabe, quando um crime prescreve, você não pode mais ser acusado ou condenado por aquele crime. Você não pode mais ser julgado por aquele crime. O crime de racismo e o crime de homofobia não prescreve. E eles são inafiançáveis. Já aconteceu mesmo com injúria racial, né? Que era Não, um injúria pleito, racial é um adendo ao crime de injúria. Isso tudo eu estudei, eu tô sabendo direito um pouquinho. Mas assim, você tem um crime de injúria. Então, se eu falar que o Kelpson Thiago é bobo, eu estou fazendo uma injúria ao Kelpson. Ele pode abrir um BO e ele pode, eu vou ser julgado por injúria, que vai acarretar, quase nunca tem uma prisão. Eu vou pagar uma fiança e eu vou sair da cadeia. Que foi o que aconteceu pelo jogo do Corinthians, do Boca, exatamente. O cara foi indiciado, foi acusado, foi feito um BO de injúria racial. Pensa assim, injúria sou eu contra você. O racismo é quando você pega um todo. Então, se eu me proferir alguém de maneira racista, provavelmente o BO vai vir como injúria racial. Agora, se eu generalizar e falar dos negros como um todo, ou até dar um exemplo, impedir um negro de entrar em um estabelecimento comercial, isso é racismo, entendeu? Perante a lei brasileira, que é tonta. Mas, perante a lei brasileira, é isso. Tanto é que um quarto dos crimes de injúria racial são julgados no país. Não há um crime de racismo até hoje denunciado. Não pode, né? Entendeu? É um absurdo. Então, os caras desqualificam, né? E exato. Isso aí me lembra muito denúncia de clubes, né? No STJD. O clube faz XYZ, apronta uma lá, os torcedores aprontam uma e desqualificam ou um jogador. É a brecha na lei. Violento. Aí desqualifica. Não foi ato violento, foi ato hostil. Tipo, irmão, que ato hostil, mano? Então exatamente. Complexo. É complexo. Então, no Brasil, hoje, as leis também são brandas, entendeu? É isso que eu quero dizer. Tudo eles revertem para injúria racial. Tudo é lavrado BO na delegacia como injúria racial. Então, fica... Óbvio, é triste isso, mas fica mais fácil você pagar uma fiança de R$3.000 e sair. Pô, será que vai dar alguma coisa? Não. Porque injúria racial, como é um agravante do crime de injúria, a parte racial, no caso, injúria racial é um agravante do crime de injúria. Ele prescreve. Ele não é um crime de racismo que é imprescritível e inafiançável. Ele prescreve. Então, ficam empurrando com a barriga, quando vai ver, prescreveu, não posso mais julgar. Ele já pagou a fiança lá atrás, entendeu? Tem uma coisa na lei assim que a gente não entende, né, cara? Tipo, os caras pensam numa forma de punir e aí tem todo um aparato jurídico, né, para livrar o cara daquilo. Tudo bem, aí é uma questão que a gente nem domina, né, do direito e tal, mas a gente fica impressionado porque realmente é o que você falou, as penas são brandas, isso acaba motivando, entre aspas, né, o cara a cometer um ato de racismo, de homofobia ou qualquer outro preconceito. Porque o cara sabe que, irmão, não vai acontecer nada, velho. Não vai acontecer. Tipo, tá bom, vai passar a noite na delegacia, no outro dia vem um advogado e consegue... solta. Agora, a gente também tem a outra questão, isso foi legal que eu estava discutindo com a minha namorada, para quem não sabe, deixa eu até explicar, tá? Mas um branco falando de racismo, com essa propriedade e tal, a minha namorada, ela é advogada, ela é vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de São Paulo. Ela é mulher negra, preta. Então, eu aprendo muito. Aí é uma das minhas fontes de aprendizado. A convivência com ela, o estudo. O que ela estuda, eu estudo junto. Então, eu fui esses dias numa reunião da comissão. Foi a primeira reunião que teve. E eu estava sentado com um dos únicos brancos, a gente saiu para jantar. Tinha só eu e mais uma pessoa branca, que era o namorado de uma outra amiga nossa. E a gente estava conversando disso e tal. E foi falado, pô, a gente precisa de aliados brancos igual você. Porque o branco é um aliado, ele não tem o poder de fala para dizer o que ele se sente.
racismo reverso, essas coisas não existem. Mas um aliado que pegue outros brancos e abra a cabeça deles e fale, vocês são tontos, vocês estão sendo escrotos, isso falta, entendeu? Porque o negro está cansado de falar. E assim, Martinoso, toda vez que eu vou buscar, né, qualquer coisa desse universo, enfim, que envolve o racismo, eu pedi ajuda uma vez para um amigo, né, ele indicou o livro da Djamila Ribeiro. Isso, o Pequeno Manual Antirracista. Então, assim, cara, tem uma coisa que eles falam e que, assim, para mim é muito forte, cara, e que eu não entendia, e para mim foi uma chave, velho, é o lance do lugar de fala, né? Então, assim, Exato. de onde você está falando? Quer dizer, você vai abrir a boca para falar alguma coisa, mas, pô, onde você está inserido, né? Quer dizer, eu aqui, ó, casado, 2 filhas, hétero, branco, não sei o quê, pô, como que eu vou conseguir fazer um exercício de empatia para falar de alguém que Exato. sofre um preconceito? Não tem como, cara. Tipo, esse exercício de empatia é óbvio. Eu acho que dá para você exercer essa empatia respeitando, né? Falando, pô, como será que ela se sente? Você pode imaginar, mas, cara, Exato. não tem como, porque ela carrega tudo, né? Todo o histórico ali, todas as raízes. Então, assim, é você E falando às como cara. vezes a própria reação da pessoa. Eu dei um exemplo desses esses dias para um tio. É um amigaço da família que eu tenho como tio. Ele veio falar, pô, mas o lugar de fala. Eu tenho meu lugar de fala se eu ver algo racista. Aí eu já fiz assim, ó. Por quê? Porque eu vi, e aí eu posso falar, eu falo, cara, você não tem. Por quê? Vamos supor que uma pessoa foi racista com outra. Só aquela pessoa sabe o que ela sentiu. Ela pode ter saído pela tangente, ter feito uma piada, ter respondido de forma branda e saiu. Só que quando ela saiu daquele ambiente, ela foi chorar no banheiro, ela entrou em depressão. Você não tem esse poder de fala. Então você não pode se colocar, você não pode virar e falar, você está sendo racista, você isso, você aquilo. Você sabe que a pessoa está sendo racista. Você sabe que a pessoa está sendo homofóbica. Você sabe que a pessoa está sendo machista. Mas você não pode nunca se colocar no lugar de quem sofreu. Por quê? Porque não foi você que sofreu, porque você faz parte de uma maioria branca, cis, hétero, classe média alta, entendeu? Se alguém virasse para você e falasse, pô, eu comprei um Audi, e você tem um Audi porque você é branco, você tem dinheiro, você teve oportunidade, aí sim você poderia falar, pô, eu sei como é ter um Audi, porque eu tive um. Porque eu tenho uma BMW que é um carro parelho. Pô, eu sei como é que é ter esse tipo de carro. Eu estou dando exemplos bem toscos aqui, mas é para ficar de fácil entendimento. Sim, não, mas entendeu? bem lúdico, cara. É lúdico, porque é isso, cara. Tipo, se não faz parte do nosso universo, né? Cara, vira uma chave assim, aí eu acho que isso vem também com um pouco de amadurecimento e também de interesse em aprender, né? Aquilo que a gente estava conversando Exato. fora da gravação aqui. Cara, você tem interesse de aprender ou você só quer julgar e fincar ali os seus preconceitos ou a maneira que você aprendeu as coisas, entendeu? Então, se você E se ter sua abre, opinião cara, formada sobre o que você acha, que você só pensou e não viu o outro lado, entendeu? você está É isso. fechado. Eu vou te dar Exatamente. um exemplo, Martinoso, até para a gente entrar em um outro aspecto, né, de preconceito, que é a homofobia, né? Uhum. E, claro, isso acontece muito no futebol, mas nisso especificamente eu acho que a gente até teve, não sei qual a sua opinião, né? Depois você até comenta aí, mas eu acho que houve um pouquinho de evolução até pelos cânticos, né? Acho que existe justamente o que você falou, né? A questão da punição, o árbitro hoje ele para, né? Pô, viu qualquer coisa ele para e tal. Eu acho que isso deu uma evoluída, mas assim, o que eu queria falar até sobre essa questão do aprendizado, pô, eu pego, por exemplo, o meu exemplo quando eu tinha, sei lá, 11, 12, 13 anos no colégio. Irmão, nós tínhamos lá os nossos grupos de amigos, né? Sim. E tinha lá um colega que era homossexual. Então, qual era o comportamento desse grupo? Zoar esse cara. Então, a gente pegava, ridicularizava. Pô, eu lembro que na época tinha aquele Zorra Total, que o cara escrevia macho no braço lá. Sim. Tô Cavalcante. Cara, e aí a gente escrevia assim, macho, e zoava, colocava na testa. Mano, a gente de fato ridicularizava o cara. Só que assim, cara, eu tinha 11, 12, 13 anos. Então, para Exato. mim, naquela altura, eu tava curtindo, zoando com os meus amigos e, pô, não tava nem aí pro sentimento do cara.
Hoje, com 31, eu sinto vergonha disso, cara. Exato. Por quê? Porque você evoluiu. Exato, porque, cara, Você aprendeu. eu fico pensando, pô, foi legal para quem curtiu ali, tava zoando o cara, mas, pô, e pro cara? Como que esse cara cresceu, velho? Tipo, como que ele se desenvolveu? O que esse cara tem de trauma, velho? Porque qual era o crime dele, a zoeira dele? Era, tipo, ter um trejeito ou, sei lá, se assumir homossexual. Enfim, cara, Exato. isso é tão pequeno, só que, velho, é isso, ó, eu tô com 31. Eu parei para pensar nisso há 3, 4, 5 anos atrás, velho. Então, assim, quando eu falo da questão do aprendizado, você buscar aprender, é isso, velho. Porque, assim, se eu Exato. fazia isso, eu não tenho filhos homens, né? Mas, Uhum. cara, seria perfeitamente aceitável para mim ensinar o meu filho, não, isso aí é besteira, filho. Oh, pô, não, que bullying que nada. Isso aí, ó, eu fazia também, entendeu? Quer dizer, você fica reproduzindo isso, entendeu? Então, Exatamente. chega um momento que você tem que parar e pensar nas suas atitudes e aprender, cara. Então, assim, e é nessa infância. Só que, ao mesmo tempo, Martim, eu estou sendo extenso aqui, mas o que eu fico Não, mas tem pensando que ser, é um pô, tema que merece, precisa ser. por exemplo, se alguém tivesse me aberto os olhos lá atrás, naquela idade, eu fico pensando, pô, será que eu teria ouvido? Será que eu pararia? Ou esse trabalho de educação tem que ser antes? Entende? Tipo, Uhum. pô, será que começa com 5, 6, 7 anos para eu não chegar nos 11, 12 com vontade de fazer essas coisas, entende? O que você acha? Eu fiz um combo aqui, Sim, né, para falar de homofobia, mas o que você pensa? Você acha que é algo que, pô, tem que batalhar ali desde criancinha, já começa a falar disso? Ou não, espera sim, um pouco mais, enfim. sim, tem que começar desde criança, cara. Porque assim, quando você fala em homofobia, em racismo, em machismo, isso vem da criação, querendo ou não, das pessoas. Eu fui criado numa família conservadora, entendeu? Uma família que um dos meus melhores amigos era negro, é negro, né? Na verdade, eu falo com ele até hoje. E quando eu levei ele em casa a primeira vez, olharam para mim e falaram: por que você trouxe esse negrinho aqui? Viraram só para mim, não tiveram coragem de falar na frente dele. Complicado. Mas, olha isso, eu desde criança. E isso era meu, tá? Isso Ah, foi meu. Porque eu falei, ué, qual que é o problema? Meu amigo, querendo ou não, com, sei lá, 10 anos, eu peitei minha família. Ele sentava para comer na mesa com a gente ali, tipo, amigo meu, cara, você vai sentar aí, dane-se. A família que aceite. Se não aceitar também, é amiga meu, não é deles? Então, eu acho que exato. quanto mais cedo esse tipo de aprendizado vier, melhor a sociedade vai ser no futuro.